Oi, pessoal! Vim trazer para vocês uma reflexão sobre o que é interseccionalidade. Um termo super pomposo, né? Interseccionalidade, parece ser super distante. Mas, na verdade, de maneira bem simples, interseccionalidade é a gente se entender como sujeito em vários sentidos. O que significa isso? Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas antes eu só queria pontuar duas coisas. Primeiro, eu trabalho com direitos humanos já há alguns anos, sou apaixonada no tema e atuo nele. E segundo, acho que os direitos humanos a gente precisa desmistificar, entender que diz respeito a todo mundo, a todos nós. Direitos humanos não é de um grupo. E é nessa perspectiva que eu proponho algumas reflexões. Essas reflexões iniciaram com colegas e alunos e eu acho importante a gente criar essas pontes, esses espaços de diálogo, principalmente com tanta desinformação e fake news que a gente vem recebendo, carregada de preconceito, é importante a gente ter esse momento para refletir. E é isso que eu me proponho aqui. Antes de responder interseccionalidade, é importante a gente pensar em direitos humanos. E daí, acho que, primeiro, direitos humanos não é um dado, é um construído. Essa frase não é minha, adoraria que fosse, mas é da Hannah Arendt, uma filósofa alemã que eu respeito muito. E qual que é a ideia? A ideia é que é um processo de construção, reconstrução. Antigamente era impensado falar em igualdade de gênero, igualdade racial. Hoje já não é. Então, entender que é um movimento, que é uma construção, que é um processo, é muito necessário, é muito importante, porque a gente se insere nesse processo. A gente também, como seres humanos, a gente também está em constante construção e desconstrução, desconstrução e construção. Então também a gente se colocar, questionar as mentalidades antigas que já não fazem mais sentido num contexto atual, questionar aquilo que a gente ouve, questionar quem fala também, às vezes carregado de valores que a gente não coaduna e que também não coaduna mais com o nosso momento atual. Isso é muito importante. Esse é um ponto. Eu acho que um segundo ponto de partida também é entender que, do mesmo jeito que a gente fala em processo de construção de direitos, é a gente entender que também não é só ter direitos, mas conseguir usá-los, né? Não é usar a palavra, colocá-los em prática. No direito a gente fala em usufruir, gozar, mas tentando tornar mais prático. É colocar em prática, é conseguir efetivar esse direito. Então, por exemplo, igualdade. Falaram pra mim, tá na Constituição, você é mulher, você tem igualdade de gênero, homens e mulheres. Tá, mas e na prática? Na prática eu consigo acessar os mesmos locais, consigo acessar as mesmas oportunidades, o meu colega que tem a mesma função que eu recebe a mesma coisa que eu ou recebe mais? Então, isso também é um ponto. Do mesmo jeito que a construção dos direitos é um processo, exigir a efetividade deles também. E por isso que é tão importante cada um de nós nos inserirmos nesses debates. Colocado isso, queria pensar com vocês, o que é interseccionalidade? Eu fiquei pensando no jeito mais fácil de abordar o tema, para também não ficar uma coisa muito jurídica, muito acadêmica. E primeiro, intersecção, vocês lembram disso? Lembra quando a gente estava no colégio que a gente ouvia que tinha o conjunto A, o conjunto B e tinha aqueles elementos que dialogavam com A e B. Ou seja, né, esses elementos não são nem A nem B. Eu acho que não é nem uma coisa ou outra. Essa coisa de ter que ser um ou outro é mais ou menos essa a ideia. A gente viu esse debate sendo travado em âmbito do Big Brother. Eu acho legal trazer isso porque estava muito próximo de muita gente. As questões de gênero e raça foram muito colocadas. E também colocar que não existe essa competição, né? Você é só negro ou você é só mulher? Quando a Thelma votou no Babu e não na Rafa, foi muito questionada. Mas nós não somos, como eu comentei, né? A gente é construído em vários sentidos. A gente não é uma coisa ou outra. E é nessa perspectiva que quando a gente ouve falar em interseccionalidade, a gente traz muito sobre os elementos identitários. O que são elementos identitários? É um pouco essa ideia dos marcadores sociais, que daí eu trouxe aqui de novo, bem simples. Marcadores sociais, vamos pensar que uma pessoa, essa pessoa, a identidade dela é formada por vários elementos. A gente não tem só gênero,
o que nos informa como ser humano, acho que é por isso que é tão bonito e complexo, né? A gente tem vários elementos, idade, origem, classe, questões de gênero, sexualidade, raça, etnia. Então, tendo isso em mente, entendendo que existem esses elementos e uma série de outra categorização que também vem sendo desconstruída em relação a ser binário, ou um ou outro. A gente pode falar sobre não binários depois, que é muita discussão que vem sendo travada aqui, mas não é o caso. O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Eu tô querendo dizer que dentro dessa perspectiva, a nossa ideia não é criar caixinhas, apontar categorias, dividir. Não é isso. A ideia só é a gente entender que a gente é muito mais complexo do que uma coisa ou outra. A gente é um conjunto, né? E muitas vezes a gente se coloca, a gente acha que todo mundo tá no mesmo balaio. Então, mulheres, o movimento feminista, a gente coloca todo mundo junto. E não, muitas vezes a gente não tem as mesmas... a gente tem tendência a englobar as mulheres, mas muitas vezes a gente não... a gente supõe que a gente passa pelos mesmos desejos e os mesmos problemas, e não é isso. Tanto que o movimento feminista negro tem crescido muito, já não é de hoje, já é antigo, mas de novo também, pensar nesses grupos é pensar que as agendas também assumem um espaço na pauta pública e, infelizmente, algumas agendas ainda não têm esse espaço. Então, o que eu trouxe isso tudo? Só pra gente refletir. Vamos parar para refletir nesses temas, a gente entender que, para a gente qualificar o debate e as políticas públicas também, quando a gente pensa em grupos vulneráveis, ou a gente tem que entender que existe essas vulnerabilidades interseccionadas. Por exemplo, a gente comentou ontem sobre questão em população em situação de rua. Pensar a política pública para a população em situação de rua é enfrentar que existem diferentes grupos em situação de rua. Mulher, por exemplo, em situação de rua, sofre muito mais violência sexual do que homem. Isso em questão a gênero, mas vamos pensar em idade. Crianças em situação de rua, idosos em situação de rua. E para que isso tudo? Para dificultar? Não, é para qualificar, para ser mais assertivo, para entender que o ser humano ele é em vários sentidos. E isso... E esses elementos têm que ser considerados quando a gente dialoga. E eu não tô falando que a gente precisa dialogar em âmbito acadêmico, eu tô falando entre nós, entre os nossos amigos, pra gente não passar pra frente preconceitos, ideias muito fechadas, ideias descontextualizadas. E também para a gente qualificar políticas públicas. Isso é muito, muito importante. É claro que existem algumas críticas sobre questões de pé de igualdade, de discriminações, opressões, mas assim, acho que isso não é o momento agora da gente discutir, eu queria só trazer essa reflexão mesmo. E também para a gente pensar sobre acesso. Toda vez que a gente falar sobre acesso a um direito, acesso a uma política pública, a gente tem que pensar acesso a quem, né? Quem acessa a água potável hoje no Brasil? Quem acessa políticas de moradia? Ou mesmo políticas de combate à violência? Quem acessa? Que tipo de mulher? Aonde vive essa mulher? Isso é importante, porque isso reflete também algumas falências que a gente teve como sociedade. A gente não conseguiu endereçar várias questões. A gente só repete e reforça estereótipos, preconceitos, torna ainda mais vulnerável alguns grupos. Então, para a gente quebrar isso, a gente precisa ter esses olhares. Mas é isso. Obrigada!